Bom, tudo começou em 2007, com um susto. Poxa vida. Eu trabalhava no AMB como promotora de vendas e tinha alguns planos para 2008. E esses planos era começar minha faculdade. Eu tinha em mente em fazer arquitetura ou engenharia civil, ainda estava na dúvida. E também comprar uma moto. Seria meu meio de transporte para chegar na faculdade, porque lá em Guarulhos era muito longe. Então foi essa ideia que eu tive. Mas em setembro de 2007 eu me deparei com uma gravidez inesperada. Então, por isso que eu falo que foi um susto. E ali quando eu peguei aquele teste de gravidez eu passei mal, porque Puxa não era vida. o que eu pretendia. Na verdade eu já tinha 2 filhos, né? Casamos muito cedo, eu tinha 18 anos. Então eu já tinha 2 filhos e morávamos em um cômodo muito pequeno. Nós dormíamos 4 pessoas numa cama de casal, e eu digo casal padrão mesmo, que hoje a gente tem a king e a queen, né? Não, era aquela cama pequena mesmo. Então eu me vi no desespero, porque já tinha 2 crianças, aonde eu iria colocar mais um bebê. Puxa. E também não iria mais poder trabalhar, porque ali eu trabalhava como freelance, né? Eu trabalhava só 4 vezes na semana, no mês. Então, quando eu falei, e agora? Essa renda minha acabou, porque não podia trabalhar, grávida não podia trabalhar. E aí eu falei, e agora? E nisso, quando eu descobri essa minha gravidez, foi no sábado. E eu iria trabalhar no domingo. Eu fui super baixa astral, chorando, da onde eu peguei a condução até lá, com o olho todo inchado. E nesse caminho, quando eu cheguei, estava chegando, eu falei, o que eu faço? Se eu não vou poder mais ter essa renda, então eu estava fazendo até tirando minha carta, né, minha habilitação, e eu falei, vou ter que parar, porque eu nunca vi uma mulher grávida tirar uma habilitação de moto e de carro. Eu fiquei pensando, será que dá? Enfim, estava pensando muitas coisas. E nesse trajeto, que provavelmente dura de 15 a 20 minutos, até chegar no AMB, eu falo que foi o senhor que me deu essa ideia de fazer uma lan house. Eu falei assim, pô, lá só tem uma lan house e ainda fica na avenida, que é longe. Então, acredito que pode dar certo. E aquela ideia já me alegrou, já alegrou meu coração. E aí eu consegui trabalhar e parece que me motivou. Sim. Só uma ideia. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui colocar essa ideia no papel. Coloquei todos os custos, despesas e fui desenhando quantos computadores, quanto que seria a hora. Enfim, coloquei até a babá para minha filha. Nossa. Olha só. E eu nem sabia o que eu estava fazendo. Na verdade, eu estou fazendo um plano ali, né? Estou fazendo algo que realmente a gente começa ali fazendo isso. Então, eu fiz meu DRE, fechou ali, opa, dá lucro. Aí eu fiquei, caramba, dá um lucro legal. Olha só, e sonhos, planos. Ele chegou em casa, que ele trabalhava, chegou à tarde, e eu falei assim, Jackson, eu tive uma ideia. A ideia de abrir uma lan house. Aí ele nem queria, não perguntou nada, não queria nem... Não, fechou. Eu falei, Jackson, eu tô falando sério. Ele sempre foi assim. Aí ele falou assim, não, eu também tô falando sério. Então foi aí que tudo se iniciou. Com esse susto e essa ideia que surgiu realmente do alto, porque foi daí que iniciou a empresa. Pode-se dizer que foi uma ideia divina mesmo, né? Foi uma Porque ideia divina, sem dúvida. você poderia ter tido várias outras ideias, né? Sim, claro. E teve um start aí de falar, vamos montar uma lan house. Sim, na verdade eu digo que foi divino e eu vou te explicar o porquê. O negócio ele dá certo quando realmente há necessidade para aquele público. Sim. E eu não tinha noção do que era isso. Eu não tinha noção de mercado, eu não tinha noção. Não conhecia Não muito conhecia de... nada. Só tinha feito ensino médio ainda ali pelo EJA, né? E já queria fazer minha faculdade, então não tinha noção de nada disso. Aí eu parei, hoje eu paro e penso e falo assim, realmente foi algo de Deus, porque nós trabalhamos ali na necessidade daquele bairro, sem ter nenhuma instrução, sem ter noção do que estávamos fazendo. Porque em 2007 já foi quase 20 anos atrás, né?
Então a escassez para a internet naquela época era muito grande, né? No bairro, né? Sim. As dores do bairro, na verdade, era a falta desse recurso, né? Exatamente. Da Lan Era House. algo novo. Aqui, eu digo que nos centros, né? Centro de Guarulhos, nos grandes, né? Não era novidade. Mas nos bairros pequenos, periféricos, sim, era necessidade, sim, não existia. Mas, então, realmente, era onde nós estávamos iniciando. E nessa época aí, eu lembro que eu saía do bairro para ir em Lan House aqui no centro de Guarulhos. Olha, tá vendo? Mas aí, depois que você teve essa ideia, foi mais fácil, então? Quando conversou com o Jackson, ok, já... Nada. Na verdade, né, quando ela apresentou essa ideia, eu dei o ok de imediato. Por que eu chamei, até coloquei o tema desse nosso podcast, do Menos Zero? Porque a gente não tinha nada. A gente não tinha nada, literalmente nada, para iniciar nenhum negócio. Só que quando eu cheguei em casa aquele dia que ela me apresentou aquela ideia de negócio, a gente tinha conversado no almoço, que eu trabalhava na Carina Plásticos, aí na Dutra. A gente tinha conversado no almoço que o banco tinha liberado o empréstimo consignado. Nossa. E o empréstimo consignado era 2 salários, né? 2 salários que a gente tinha. Ganhava na época R$ 1.200. Então eu tinha ali livre para poder pegar no caixa eletrônico da empresa R$ 2.400. Então, na verdade, a gente não tinha aquele dinheiro era emprestado, não consignado. E aquela ideia que ela teve surgiu no momento ideal. Eu falei, então vamos estruturar, encorajei ela também, fui pegar o dinheiro para comprar os computadores e ela falou, olha, é sério, eu vou pedir o speed empresarial para a gente iniciar o negócio, porque a gente tinha uma garagem, né, parada. Naquela época a gente vivia em extrema escassez, porque a gente já estava com 4 pessoas em um cômodo e vinha a 5ª pessoa integrante da família, que era a Yasmin, e a gente começou a empreender. E eu digo sempre assim para as pessoas que falam de empreendedorismo. O empreendedorismo nasce por uma necessidade pessoal que a pessoa tem, né? Você vai acabar saindo da zona de conforto, ou por uma oportunidade para resolver um problema seu e também um problema da sociedade. Foi ali que tudo começou. Veja o vídeo na íntegra em nosso canal Business Meeting Podcast. Deixe o seu like e ative o sininho para receber todas as nossas notificações.